E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas falando sobre os vírus. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. E dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre os vírus, tá certo? E também trago novidades para vocês, alunos que acompanham o nosso canal. Geralmente aqui eu faço apenas aulas, né? Mas a partir desta aula eu estarei deixando em todo final de vídeo, tá certo? Alguns exercícios de fixação sobre a aula que eu der, ok? E eu vou estar resolvendo esses exercícios no próximo vídeo, combinado? Então assiste essa aula até o final, fica que você vai ter exercícios para fazer. Eu vou deixar exercícios para vocês estarem realizando online, tá certo? Onde vocês terão a resposta imediatamente e também vou deixar os exercícios aqui nos slides. Caso vocês queiram fazer ele aí, anotar e tal, e aguardar a próxima aula para nós estarmos discutindo os exercícios e vendo se você acertou. Então fica a seu critério. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like para ajudar o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui, belezinha? Então, bora para a aula. É o seguinte, nós vamos falar sobre as características gerais desses carinhas aqui, ó, que trazem tantos problemas para nós e também para diversos outros organismos. Agora a gente só ouve falar de virose, né? Mas vamos entender as características desses carinhas. É o seguinte, vírus, definição. Primeira coisa que nós temos que entender são agentes infecciosos. O que é isso, professor? São os carinhas que levam doenças, tá certo? Então eles são infecciosos. Segundo, são acelulares. Se esses carinhas aqui são acelulares, eles não podem nem ser considerados seres vivos, o cara nem célula tem, então ele é acelular. Outra coisa, se ele é acelular, vamos raciocinar. Numa célula nós temos organelas, nós temos ali um metabolismo próprio. E esse carinha aqui, olha só, não tem metabolismo próprio. Outra coisa, eles são inertes fora das células hospedeiras e eles podem se cristalizar. Vamos entender isso. Existe um determinado vírus, certo? Esse vírus não está dentro de uma célula hospedeira, mas ele está lá quietinho. Ele vai se cristalizar, parecendo aí literalmente os minerais. Então, esse carinha aí, ele vai cristalizar e vai ficar ali, ó, de boa na lagoa, só aguardando uma oportunidade de infectar uma célula. Então ele vai ficar lá de boa. Aí você pode parar e pensar, ah, professor, agora eu entendi. Tem diversos vírus, então, que eles podem ficar ali vários anos ali num determinado objeto, né? Por exemplo, uma escavação. Qual que é o medo, né, dessas escavações antigas, essas coisas? Imagina se tiver um vírus lá inerte, lá paradinho, lá cristalizado. Você abre aquela câmara e aquele vírus sai e começa a infectar todo mundo. E como um vírus desconhecido, trazer muitos problemas. Nós já sabemos aqui que agora tem um vírus que está detonando geral, não é? Nós vamos estar falando desse vírus também daqui a pouco, nós vamos falar nas próximas aulas, tá certo? Nós vamos falar das principais viroses também que afetam os seres humanos, então fica ligado. Vamos lá. Outra característica, né, para a gente colocar como definição de vírus. Dentro das células, o ácido nucleico desse carinha torna-se ativo. Então ele vai poder reproduzir. A partir desse momento aqui, ele passa a ter característica de células vivas. Nós vamos estar falando. Então,
Resume, professor, para mim a definição de vírus. São agentes infecciosos acelulares que não possuem metabolismo próprio e são inertes fora das células hospedeiras, podendo se cristalizar. Porém, dentro delas, seu ácido nucleico vai se tornar ativo, podendo se reproduzir. Ó, professor! Isso daqui é tudo uma frase só. Beleza? Até aqui tá de boa? Vamos saber mais então. É o seguinte, os vírus possuem um envoltório proteico, anota, escreve isso aí, proteína, que vai proteger esse material genético. E essa cápsula que contém esse material genético é chamado de capsídeo. De boa? Coloquei aí para vocês, ó, até em azul. Ó. Tranquilo? Olha só, esse capsídeo, ele pode ou não ser revestido. E essa capa, esse revestimento que pode ou não ter, vai ser derivado das membranas celulares das células hospedeiras. Daqui a pouco nós vamos estar entendendo aí o processo reprodutivo desses carinhas, nós vamos entender o porquê que existem então esses revestidos e os não revestidos. Quando nós falamos de vírus, nós temos que lembrar isso aqui, eu coloquei até de vermelho para vocês. Olha só, eles vão possuir apenas um tipo de ácido nucleico. Ou o carinha é com DNA ou com RNA. Acabou, não tem vírus com DNA e RNA não. Ou é um ou é outro. Vai anotando aí. Outra coisa, nós temos então vírus com DNA de fita simples ou dupla. E temos também vírus de RNA com fita simples ou dupla. Beleza? Então nós temos essas 4 possibilidades, sendo DNA simples ou duplo, tá? E RNA simples ou duplo. Pronto. Beleza? Anota aí. Continuando. Esses caras, lembra dessa frase, gente, por favor, são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles não têm vida, entre aspas, né? Porque daqui a pouco nós vamos falar dessa questão de vida, tá? Porque se eles estiverem fora de uma célula hospedeira, eles não fazem nada, ok? Eles ficam inertes e podem até se cristalizar e se manter no ambiente ali, ó, durante vários períodos de tempo ali. Certo? Até ele conseguir uma célula para ser sua hospedeira. Beleza? Olha só, eles vão se multiplicar dentro das células vivas utilizando a maquinaria de síntese das células. Como assim, professor? Organelas. Então ele vai utilizar as organelas a seu favor. Até aqui tá tranquilo, né? Eles não possuem metabolismo próprio, já falei. Tá certo? E toda a energia que esses carinhas precisarem, certo? Vão ser disponibilizadas pela célula hospedeira. Bom, outra coisa, isso daqui que é o pulo do gato para os vírus. Esses vírus podem sofrer mutações e diversas mutações. Nós estamos vendo aí um vírus que agora nós já temos várias cepas, vários diferentes. Por quê? Mutações. Certo? Continuando então nossa aula, nós vamos falar agora sobre os tamanhos dos vírus. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês terem uma ideia. Percebam aqui, ó. Nós vamos falar agora de nanômetro. Ah, professor, o que é nanômetro? O nanômetro vai ser a bilionésima parte de 1 metro. Isso mesmo, bilionésima. Então é uma coisa muito pequenininha, tá certo? Olha só, nós vamos pegar como referência essa hemácia. Olha só, gente, o tamanho dessa hemácia é de 10.000 nanômetros. Ok? E o tamanho dos vírus, professor? Vou te mostrar agora. Olha só,
Aqui também eu vou pegar como referência uma bactéria, Escherichia coli, tá? Ela tem 1000 nanômetros, então ela é 10 vezes menor que uma hemácia. Agora eu vou te mostrar os vírus, olha só. Nós temos vírus que tem 300 nanômetros, então aí ó, 3 vezes e alguma coisa menor que uma bactéria. Nós temos aqueles que possuem 225 nanômetros, nesse caso esse carinha aí ó, que está parecendo um robozinho, isso daí é um vírus bacteriófago. Esse vírus, então ele vai infectar, olha aí ó, essa bactéria que está aí. Olha, ele é 4 vezes e alguma coisa menor que a bactéria que ele infecta, tá certo? Nós temos vírus menor? Temos também, de 150 nanômetros. Nós temos vírus, olha o tamanhozinho, 90 nanômetros. Nós temos vírus até de 24 nanômetros. Então, esses carinhas são muito, muito, muito pequenos. Você já não consegue enxergar uma hemácia de 10.000 nanômetros a olho nu. Você precisa de um microscópio óptico para isso, tá certo? Então, olha só, desse tamanhozão, olha o tamanhozinho daquele carinha ali, 24 nanômetros. Então, eles são muito, muito, muito pequenos. Aí, me vem o cara, põe uma máscara de crochê. Vamos lá, continuando. Olha só, os vírus são organismos vivos? Vamos pensar. Olha só, nós podemos definir a vida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Como assim, professor? Seus genes vão determinar as proteínas que vão ser codificadas nos organismos, no seu corpo, tá? Os genes lá do DNA dos organismos é que vão dar as instruções para a síntese proteica dos organismos. Continuando, os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Lembra disso, tá? Antes, eu estou colocando tudo isso aqui antes de chegar, tá, a essa resposta, né, de uma pergunta que gosta muito de cair em prova. Outra coisa, então, dessa maneira, se a gente parar e pensar por esses dois fatores aqui, ó, que eu coloquei, os vírus não são considerados seres vivos. Por quê? São inertes fora da célula hospedeira, os ácidos nucleicos não estão em atividade, eles não têm nem metabolismo próprio, tá? Agora, observa aqui, ó. No entanto, quando eles penetram em uma célula hospedeira, esse ácido nucleico viral vai se tornar ativo e funcional. Então, fora é morto. Dentro é vivo? Vamos ver. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando proliferam dentro da célula hospedeira infectada. Você concorda? Vamos ver aqui. Vou deixar 2 perguntas para vocês e eu gostaria que vocês respondessem aí nos comentários. Vou até colocar no YouTube, tá? Porque na Costa TV ainda não tem esse recurso, mas eu vou colocar uma enquete para saber o que você pensa também. Vai lá na enquete e responde, tá? Considerar ou não os vírus como organismos vivos é uma questão de gosto? Responde isso aí. Outra pergunta. Podemos ou não considerar os vírus como organismos vivos? E aí? Deixa sua resposta aí nos comentários. E caso você não queira deixar aí nos comentários, responde a enquete que eu vou deixar. Belezinha? Outra coisa, presta atenção aqui, gente. Parte importante. Quando eu falo de estrutura dos vírus, eu tenho que lembrar do vírion. Quando eu falo de vírion, eu estou falando de uma partícula viral completa, então que tem a capacidade de infectar. Quando eu falo do vírion, eu estou falando do ácido nucleico mais o capsídeo proteico que envolve esse ácido nucleico. Presta atenção aqui. Esse vírion vai servir como veículo na transmissão de um hospedeiro para o outro, tá? Então é o carrinho que está levando ali o ácido nucleico
para outro hospedeiro. Presta atenção nessa imagem aqui. Nós temos aqui, então, o vírus da gripe. Olha como é que ele é. Lembra até o mocoronga vírus, né? Que tá aí, né? É o seguinte. Nós temos, então, o capsídeo. Presta atenção lá, gente. Ó, o capsídeo é o de dentro. E temos o material, então, que é o RNA. De fora dele, eu tenho um envelope membranoso. Então, aqui eu tenho um vírus envelopado, certo? E aqui eu tenho um outro vírus que não é envelopado, ele é o adenovírus, olha aí. Ó. Ele só tem o capsídeo e o DNA dentro dele. Isso daqui, gente, é o vírion. Isso que eu estou mostrando para vocês. Tem o capsídeo? Tem. Tem o ácido nucleico? Tem. É utilizado como meio de transporte para infectar? É. Nós temos um vírus. Tá certo? Então, vírion, partícula viral completa. Tá? Pode ser ou não envelopado. Tá certo? Ou seja, com aquela membrana. Então, nós temos diferentes formas geométricas. A morfologia dos vírus é muito diversificada. Nós temos helicoidais, poliédricos, icosaédricos, cilíndricos, viu, gente? Quase quebrei a língua. Então, nós temos aí, ó, diversas formas de vírus. Beleza? Olha só, nós podemos classificar esses vírus, como eu já dei o spoiler aí há 2 slides atrás, né? Como vírus envelopado e não envelopado. O vírus envelopado é esse aí, ó, onde que ele vai ter um envelope membranoso, uma membrana envolvendo o vírion aí, né, o capsídeo com material genético, tá? E aqui nós temos um vírus não envelopado, ou seja, ele só tem um capsídeo e o DNA, tá certo? O restante eu vou explicar para vocês na aula onde eu vou estar falando sobre reprodução viral. Beleza? Olha só, os vírus envelopados, então, ele é coberto por um envelope, né? Que é formado quando o vírus sai ali daquela célula em que ele está infectando, tá certo? Então, lá dentro, ele vai se formar, quando ele vai sair, ele arranca uma parte da membrana plasmática e leva junto com ele. Essa membrana, então, é da célula que foi hospedeira dele anteriormente, tá? Tranquilo até aqui? Então aqui nós temos o vírus da gripe, beleza? E o vírus não envelopado é aquele que vai ter só o capsídeo e não vai ter nada envolvendo ele, senão esses daí, ó, deveriam ser todos envolvidos. Até aqui tá de boa, né? E olha só, praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Gente, presta atenção nisso aqui, porque tem algumas questões de vestibular em que elas vão fazer algumas perguntas que vai ficar meio aérea. Fica atento a esse outro aqui, ó. Primeira coisa, gente, eles não vivem fora de uma célula hospedeira. Vivem, né? Aliás, eles não ficam ativos, vamos falar dessa forma, né? Porque a vida nós vimos como ela se define, tá? Os vírus podem infectar células animais, certo? Olha aí, vegetal. Pode também infectar fungos, bactérias e até os protistas. Então, esses caras estão aí ativos, tá? Buscando células hospedeiras. E animal, vegetal, aí ó, fungo, bactéria, todo esse carinha passa o rodo em tudo. Beleza? E olha só, agora veio, né, a parte que eu falei com vocês, que é a novidade aqui no canal, que é justamente os exercícios de fixação. Presta atenção aqui. É o seguinte... Esse aqui é lá da Unirio, tá certo? Todos os vírus só se reproduzem no interior de células vivas, são parasitas de vegetais superiores, são patogênicos para o homem, podem ser observados ao microscópio óptico, são bacteriófagos. E aí? Outro.
A caracterização dos vírus como ser vivo está relacionada com a sua capacidade de sobreviver em meios de cultura artificiais mantidos em laboratório, realizar a síntese de proteínas utilizando seus próprios ribossomos, reproduzir-se e sofrer modificações nas características hereditárias, apresentar simultaneamente moléculas de DNA e de RNA na sua organização, fabricar seu próprio alimento quando em vida e armazená-lo para uso quando cristalizado? Próxima questão. Os vírus apresentam material genético representado por ácido nucleico, mas não possuem a maquinaria das organelas celulares. Tal constatação implica que A. Os antibióticos conhecidos não destroem os vírus. B. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. C. As doenças viróticas são mais difíceis de serem curadas. D. Os vírus podem ser classificados como células incompletas, eucariontes. E. Os invólucros proteicos dos vírus são agregados aos mesmos a partir de outros seres vivos, como bactérias, como se fosse um empréstimo? A próxima questão. O esquema a seguir representa um bacteriófago, ou seja, um vírus que ataca bactérias. As estruturas desses vírus indicadas por 1 e 2 são constituídas quimicamente por A. Aminoácidos, B. Nucleotídeos, C. Polissacarídeos, D. Nucleotídeos e aminoácidos, respectivamente, ou E. Aminoácidos e nucleotídeos, respectivamente. Então, essas são as 4 questões que eu vou deixar para a aula de hoje, tá? Como exercício de fixação, beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula e das novidades, aproveita, deixa aí aquele like e já se inscreve no canal caso não seja inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificações, hein? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!